Sim, nós podemos ver isto na perspectiva militar e política. Vamos começar com o militar, que era aquela que tu estás, digamos, a indiciar. Bem, nós lembramos que isto começou como uma operação militar especial, foi assim que foi designado, e muitos pensaram que seria algo na linha do que tinha acontecido na Crimeia em 2014, ou seja, uma operação relâmpago para ocupar, sem grande resistência, um certo terreno e controlá-lo politicamente. Na altura, a maior parte dos líderes ocidentais até tentaram convencer o presidente Zelensky a sair de Kiev e a abandonar a cidade e continuar a resistência a partir da Ucrânia Ocidental. Ora, hoje em dia, nós temos uma guerra que é uma mistura de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra do Futuro. Primeira Guerra Mundial, na medida em que temos poucos avanços na frente, à custa de muitas perdas humanas, nomeadamente do lado da Rússia. Nós já vamos falar um bocadinho talvez disso, mas sendo verdade que a Rússia não perdeu a guerra, a Rússia mantém-se a avançar muito lentamente à custa de falhas humanas absolutamente brutais. Um bocado lembrar aquela guerra das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. É uma guerra que também lembra a Segunda Guerra Mundial, porque é uma guerra em que, apesar de tudo e apesar dos esforços da Ucrânia, no tal da Guerra do Futuro, já lá vamos, os números contam, quem tem mais recursos contam, e sendo verdade que a Rússia está a perder muitas falhas humanas, tem uma massa humana que lhe permite continuar a lutar, apesar dos avanços, lá está, ainda nem sequer conseguiu controlar as regiões do Donbass que queria controlar. Este é um aspecto a seguir, porque uma das coisas que tem acontecido ultimamente é que está-se a chegar ao limite do que pode ser recrutado na Rússia e, aliás, uma das medidas que tem sido feitas pelo regime russo, apesar da sua economia estar a sofrer bastante com as sanções, eles estão a aumentar o dinheiro que pagam para recrutar novos militares e até às famílias desses militares, para precisamente manter essa massa humana. Então, isso faz lembrar esta dimensão quase de guerra total da Segunda Guerra Mundial. E depois a Guerra do Futuro. Como é que a Ucrânia, que não vai ter o apoio de tropas ocidentais, tem estado a lutar contra esta vantagem, digamos, da Rússia e este, digamos, menor interesse ou menor valorização das perdas humanas? Com drones, com tecnologia. Conseguiu, talvez, esta foi uma mudança que foi feita em 2024. Hoje a Rússia tem vindo a responder, mas ainda continua a ser com drones e com veículos, digamos, controlados, não humanos, que a Ucrânia tem conseguido, digamos, não decisivamente pôr a Rússia para trás, mas impedir a Rússia de avançar. E, portanto, muito da guerra tem sido a Rússia a tentar explorar os espaços que existem entre a frente ucraniana e os ucranianos a responderem com esses, digamos, métodos tecnológicos que são muitas vezes fornecidos pelo Ocidente. Politicamente, e tentando ser sintético, haveria muito a dizer, Zelensky mantém-se. Zelensky não tem sido isento de erros. Eu, por exemplo, acho que no último ano em particular, a forma como ele geriu a questão da corrupção na Ucrânia e, digamos, as críticas que ele até fez aos europeus, que depois de certa forma retirou nos últimos meses, sente-se que é para agradar ao Donald Trump, que o pôs numa posição muito difícil, mas Zelensky não tem sido isento de erros, mas a verdade é que sobrevive. E só essa sobrevivência ele corporiza a resistência da Ucrânia. Do ponto de vista da Rússia, não sei se é particularmente surpreendente, mas é preciso dizer que a economia da Rússia está de facto a sofrer bastante, mas não se viu uma mudança da estratégia da Rússia e neste momento, e com isto concluo, estes 4 anos já são mais longos do que a Grande Guerra Patriótica, que é o nome que na Rússia e nos países da União Soviética se dá à participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Sim, é muito triste dizer isto, mas o que está a acontecer, digamos, mediaticamente na Ucrânia, e esta questão da mediatização do conflito e das narrativas é particularmente importante porque a Ucrânia depende da ajuda ocidental, e nomeadamente do último ano da ajuda europeia, porque efetivamente o que está a acontecer no último ano é que a União Europeia, desde que a administração de Trump voltou, está a comprar armas aos Estados Unidos para depois ajudar à Ucrânia. É que, do ponto de vista de quem vê um noticiário em Portugal, em Espanha, em França, ouvir notícias sobre barbáries na Ucrânia é a mesma coisa do que ouvir notícias de barbáries no Médio Oriente ou no Sudão. Quer dizer, é triste, mas já estamos habituados. Obviamente que é preciso lutar contra isso. Do ponto de vista europeu, existe ainda uma dimensão que é talvez mais sentida em países como a República Checa, a Alemanha e a Polónia, que é a dimensão enorme de refugiados ucranianos. Não se sabe se eles podem voltar, e é preciso dizer que não é apenas o terror que a Ucrânia está a viver agora. Se algum dia, e esperemos que sim, esta guerra acabe, a Ucrânia tem uma crise demográfica
absolutamente estrondosa. A demografia da Ucrânia já não era muito saudável antes deste conflito. Temos agora um êxodo enorme de ucranianos que estão noutros países, não se sabe se vão voltar. Aqueles que estão lá, como tu disseste bem, estão traumatizados pelo terror, um país completamente destruído. A reconstrução moral e económica da Ucrânia vai demorar décadas. Décadas. Mesmo que o conflito acabasse agora. O que é que nós podemos fazer para evitar esta normalização? É aprendermos as lições do que se passou, não esquecer o que foi feito, pedir a responsabilização do que foi feito e perceber que o lugar da Ucrânia é com a família europeia, é uma questão de tempo e que, digamos, se há país que fez para, digamos, mostrar que é preciso lutar pela liberdade e pelos valores da Europa, é a Ucrânia, não é? Isto é o $1 million question, é muito difícil prever. O que nós temos a fazer é cenários. Eu penso que os dois cenários mais prováveis, o cenário mais provável, na minha opinião, é que o conflito continue, e é com tristeza que eu digo isto, porque assumindo que não há nenhuma mudança política na Federação Russa, e isso é um ponto que nós não podemos controlar, depende da saúde de Putin, depende de fatores que nós não sabemos e que não controlamos, para esta guerra acabar, tínhamos que chegar a um ponto em que a paz era mais vantajosa para os dois lados da guerra, e nomeadamente para o lado da Federação Russa. E, do ponto de vista da Rússia como um todo, tanto vendo economicamente, vendo os números, provavelmente seria vantajoso para este conflito acabar. Porque parece improvável que a Rússia, este, digamos, ritmo de avanço, este ritmo de perdas humanas, consiga conquistar muito mais, mesmo nas negociações com uma moderação, uma mediação, peço desculpa, americana, que às vezes tende mais para a Rússia, às vezes tende mais para a Ucrânia, é muito volátil, não é? Não é crível que eles consigam tudo aquilo que estão a pedir e avançar mais a linha do que já conquistaram. Faria sentido acabar o conflito. Mas para o regime de Putin não faz sentido acabar o conflito. E neste momento sente-se que eles só acabarão o conflito se puderem anunciar ao seu país uma vitória. Ora, de acordo com os objetivos que eles próprios propuseram nos últimos 10 ou 11 anos, corrigir os erros da história e, digamos, trazer a Ucrânia decisivamente para a esfera controlada por Moscou, essa vitória é completamente inalcançável. Portanto, teria que ser uma conquista no terreno suficientemente grande, que neste momento não existe, para eles poderem dizer que ganharam o conflito. Ou seja, neste momento não vale a pena, digamos, acabar, e mais vale a pena continuar estas negociações um pouco estranhas, em que, basicamente, quantas vezes, Bruno, é que os dois lados já disseram que tiveram reuniões construtivas? Bem, umas 40 no último ano. Dizer que é uma reunião construtiva é traduzido de diplomês para português, nós concordámos em discordar. É nisto que nós estamos há um ano. Portanto, esse é o cenário mais provável. Existe um outro cenário, eu penso, possível, que é o cenário em que, do lado ucraniano, chega à sensação que estas reuniões, por enquanto, estão perdidas e que mais vale a pena aceitar de facto, mas não de jure, a perda destas regiões, ou seja, não reconhecer a anexação, mas dizer, ok, vamos congelar o conflito e acelerar, digamos, como compensação, a entrada na União Europeia, a entrada na NATO ou num acordo militar com países que garantam a sua segurança, e neste momento temos que dizer que os Estados Unidos seriam um país que é essencial e que neste momento é insubstituível, e portanto a Ucrânia sinta que a Ucrânia também está a ter uma sangria de pessoas, de recursos, a sangria dos dois lados, que a Ucrânia diga, ok, já chega, nós não conseguimos neste momento aguentar mais e vamos congelar o conflito, como foi feito na Coreia, como foi feito no Vietnã nos anos 70 durante alguns anos, até depois haver a reversão e a tomada de Saigon. O mais provável é que neste momento a Rússia diga, não vale a pena terminar o conflito porque nós não conseguimos o que queremos, e a Ucrânia diga, aquilo que nos é pedido é absolutamente inaceitável, estaríamos a criar um precedente, naturalmente, em termos de direito internacional, de aceitar que as nossas fronteiras foram, digamos, alteradas. Quem é que diz que não podem ser alteradas daqui a 5, 10, 20 anos? E, portanto, neste momento, tristemente, parece que a guerra vai continuar porque dos dois lados não se vê essa, digamos, vantagem. O que é interessante, e com isto concluo, é que há dois lados que têm interesse em que o conflito acabe o mais depressa possível por razões totalmente diferentes. Os Estados Unidos, pelo prestígio da administração, porque, obviamente, para a administração Trump dizerem que nós terminamos este conflito seria um prestígio enorme, e de facto, se os Estados Unidos conseguissem terminar este conflito, crédito teria que ser devido, porque foram eles de facto que mantiveram o canal diplomático. E respondendo a parte da tua pergunta, eu acho que
Mesmo em condições em que nada se discute, mais vale manter os canais diplomáticos do que não os manter, o que não significa ceder a exigências nenhumas, apenas continuar o canal diplomático. Do lado europeu, eles querem terminar o conflito porque isto é um desastre para todos, é um desastre para a Ucrânia, e principalmente para a Ucrânia, mas é um desastre para a Europa como um todo, que temos este terror, como tu disseste, esta normalização da perda de vidas e de crimes no nosso continente. Algo que nós achávamos que estaria no século XIX. Mas, no fim, se a Rússia e a Ucrânia, digamos, a Ucrânia decidir não aceitar as condições absolutamente inaceitáveis do lado da Rússia e a Rússia continuar com um regime em que as perdas humanas não significam nada para eles, o conflito irá continuar, infelizmente.